Abro em Apocalipse, capítulo 1. Eu tinha dito aqui durante o estudo pela manhã que eu ia falar sobre Apocalipse, porque houve algumas perguntas, nós tivemos algumas perguntas, e eu expliquei, e a pergunta foi sobre uma das coisas assim, uma pergunta sobre um tema que você não consegue fechar. Né? Me fizeram uma pergunta, o que eram as 7 taças da ira? Seria isso, aquilo? Eu falei, a gente tem coisas escritas no Apocalipse que são diretas e outras não. Então, aqui, no capítulo 1, versículo 4, começando pelo 4 até o 6, você vê o seguinte, João, fazendo uma saudação às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. E por último diz assim, é isso que eu quero enfatizar, e nos constituiu, em outra versão que é a RA, está escrito reis e sacerdotes. Na versão NVI está reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nos dá, Senhor, esclarecimento, nos dá, Senhor, ao Pai amado, aquilo que nós precisamos para a nossa vida nesta manhã, Senhor. Que seja uma palavra, Senhor, direta aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos não só compreender, mas que nós possamos viver e sermos transformados por ela, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse ainda em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículos 16 e 17. É muito conhecido, mas eu quero ler para você. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém. Jesus, e essa palavra, na verdade, eu fui inspirado por 3 pessoas. Minha esposa, né, que o primeiro versículo ela usou, né, no culto das mulheres aqui, em alguma hora, eu não assisto, eu não sei quando foi, tá? Mas, o pastor Timóteo, semana passada, pregou, você vai perceber alguma coisa, e o bispo Antônio, lá no conselho, tá? Então, essas 3 pessoas me inspiraram. Algumas frases eu peguei do bispo Antônio, você vai ver, eu vou falar especificamente sobre isso. Então, entenda, Jesus ele foi entregue a nós. Como entregue a nós? Porque os homens mataram ele. Então, ele foi entregue a nós. Pelo nosso Deus maravilhoso e Pai. Ele veio servir e não condenar. Jesus veio servir e não condenar. E ele veio servir, apesar de ser rei. Jesus era, nunca deixou de ser, e continua sendo rei. Mas ele veio servir. Ele veio ao mundo se entregar. Ele veio ao mundo nos beneficiar. E a gente tem uma ideia diferente. A gente pode pensar assim, você poderia imaginar, o que adianta ser rei se nós vamos servir ao invés de ser servidos? O que adianta ser rei e ter que fazer o que Jesus fez? Algumas vezes, né, passa um filme qualquer sobre alguma família de realeza, né, e você percebe o sacrifício da pessoa pelo país. Você vê nitidamente que aquilo é um serviço.
Ela tem benefícios financeiros, sem dúvida nenhuma, tem carro, pompa, status, mas ela se obriga a servir aquele país. Quando é uma pessoa séria, né? Quando é uma realeza séria, é assim que é feito. Ela serve. Jesus era rei quando veio à terra e mesmo assim serviu. O que há conosco? Nós temos uma ideia totalmente errada. A gente está sempre querendo se beneficiar. A gente quer o evangelho para se beneficiar. Eu estou falando da gente, eu não estou acusando você. Eu estou dizendo que o ser humano é assim. Eu não estou falando para ninguém especificamente, mas é a nossa tendência. Nós queremos o evangelho para nos beneficiar. Quando o exemplo é outro. O exemplo é servir. Mesmo sendo reis. E por isso a palavra inicial. Nós fomos feitos nação de reis e sacerdotes. No entanto, nós não estamos aqui para os benefícios de sermos reis e de sermos sacerdotes. Nós estamos aqui para servir como rei e servir como sacerdote. Será que a gente não consegue compreender aquilo que a gente lê? Quando Jesus fala dos exemplos dele, né? Siga o meu exemplo. Será que a nossa carne fala tão alta que a gente não consegue entender o que a gente lê? Não consegue ouvir, me perdoem, né? A figura, ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Quando a gente planeja a nossa vida, existe um item dizendo, né? Eu vou planejar minha vida para o futuro. Jovens estão planejando o futuro. Será que dentre as coisas estão lá, dentre as avaliações está como Deus quer que eu viva, ou como Deus quer que eu sirva? Será que existe isso? Nós que somos mais velhos, será que a gente pensou assim? Será que o nosso planejamento hoje continua sendo esse? Como é que Deus quer que eu sirva? Como é que Deus quer que eu viva? Porque é isso que deveria estar. Porque o nosso exemplo veio para servir. Jesus veio para servir. Ele não veio para reinar. O homem queria que ele reinasse. E erraram feio. E mataram ele. Ele ia ser morto porque ele precisava ser morto. Mas, de repente, não precisava nem ser pelos judeus. Podia ser por um outro povo. Né? Mas ele precisava ser morto. É fato isso. Mas não entenderam que ele era rei, mesmo não tendo um exército. Que ele era rei mesmo servindo. E continuam querendo o mesmo Jesus rei, né? Da mesma forma e por aí vai. Sabe, será que quando a gente bota os nossos alvos, como fazer dinheiro, que curso eu vou fazer, né? Qual a profissão que eu vou seguir, para onde eu vou viajar, né? Quando eu farei essas coisas relacionadas assim, será que no meio disso está como eu vou servir, quando eu vou servir, aonde eu vou servir? Será que tem isso no nosso planejamento? Porque se não tem, nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não podemos viver a parte de servir. Aqui, ó, vida cristã. Aqui é servir. Se nós não pensamos nisso, nós estamos à parte. Estamos vivendo uma vida paralela. A nossa vida é seguir o nosso mestre. A gente canta uma música parecida com essa, né? A minha vida é do mestre. Pois é, por aí. Gente, o nosso mestre veio servir e disse... Não, estou no lugar errado, né? Ele está aqui. Ele veio servir... Aqui é o paralelo. Ele veio servir e disse assim, me sigam, façam o que eu estou fazendo. E a gente, e tem alguns que servem, tá? Não estou falando que ninguém serve, mas mesmo os que servem, eu estou falando de mim e do Timóteo. Nós estamos aqui servindo vocês. Mesmo nós, muitas vezes, não pensamos como deveríamos. E eu tenho certeza que o pastor Timóteo concorda comigo. Então, o exemplo do mestre é o serviço. Quando a gente não está aqui, ó, no serviço,
a gente está em paralelo. Quando a gente está preocupado mais com a nossa vida do que com a vida que Deus quer que a gente leve, a gente está no paralelo. Conhece câmbio paralelo? Mas esse é uma furada, que esse câmbio não tem valor nenhum, né? Tem o dólar paralelo tem mais valor, às vezes, que o oficial. Esse aqui tem valor zero. É uma furada. Não podemos viver na vida paralela. Nós temos que aprender a servir. Nós, muitas vezes, esquecemos que somos reis e sacerdotes. Você é lembrado quando você precisa ter fé para vencer alguma barreira. Ah, não, você é rei e sacerdote, aí você é lembrado disso. Só que rei foi Jesus, é Jesus, e ele não veio para o que nós pensamos, a nossa ideia de rei e sacerdote. Ele veio para ser servo. Então, reis nós devemos ser, não para ser servidos, mas para representar a Deus. É para isso que nós somos reis. Para representar a Deus na terra. Essa é a ideia, não é rei de ter fortuna, rei de ter trono, rei de ter coroa, sim, porque existe essa imagem na palavra. Mas entenda, não uma coroa física, né? Mas nós temos uma coroa, que diz Paulo, que não é corruptível. Então, nós somos reis para representar a Deus. Se tivesse aqui, em vez de rei, embaixador, talvez você entendesse melhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos reis na terra, representando Deus. E somos sacerdotes, porque, como eu expliquei no estudo de manhã, o sacerdote, por favor, meu ator coadjuvante. O meu ator coadjuvante vai chegando e me pede para eu pedir alguma coisa para Deus. Assim era o Velho Testamento. Aí o meu ator vem aqui e fala assim, eu preciso de uma cura. Isso, aí eu vou, como sacerdote, e levo a Deus. Aí o meu ator coadjuvante vem aqui com um animal para eu sacrificar. Assim era no Velho Testamento. Eu pego esse animal, porque ele não podia fazê-lo, eu vou lá e sacrifico. Ou seja, eu ligava, o sacerdote ligava o povo a Deus. Nós hoje continuamos fazendo isso, não com os que conhecem, mas com os que não conhecem. Aí ele chega perto de mim, um ímpio. Aí, como sacerdote, o que eu vou fazer? Isso é serviço cristão. Levá-lo a Deus. A partir daí, ele vira também sacerdote. Pode sentar. Muito obrigado. Atuação perfeita. Sacerdote e rei é serviço. Nós estamos na terra para curar em nome de Jesus e as pessoas serem curadas. E aí você leva elas para Deus como sacerdotes. É isso que nós temos que fazer. Essa é a verdadeira ação. Não é para pedir. Vocês entenderam? É como foi dito aqui no testemunho. Vocês prestaram atenção? Salomão não pediu riqueza, mas ganhou. Ele levou sem pedir, né? Pediu e levou sabedoria. Recebeu o que não pediu, riqueza. É isso que nós temos que fazer. No momento que você servir a Deus, obedecer a Deus, Deus vai fazer as outras coisas. É por isso que está lá que Jesus falou, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Ali diz estas coisas, mas eu entendo que, além daquela imediata, que era o Espírito Santo, as outras coisas são acrescentadas. Então, o que acontece? É melhor para a gente ser reis e sacerdotes. Não na hora que precisamos de fé só. Nessa hora precisa também entender que é rei e sacerdote. Mas não só para isso, mas para todas as outras oportunidades. Então nós temos que entender que nesses dois casos, o que Deus está dizendo é sirva.
Essa foi a palavra que eu falei, o pastor Timóteo pregou semana passada aqui. Sirva. É isso que Deus está mandando. É isso que, por acaso, o bispo Antônio ouviu a pregação do pastor Timóteo na internet, que eu não estava ainda, mas ele ouviu, e pregou no conselho. Sirva. Então, por que a igreja tem que fazer isso? Porque a igreja, aí a frase do bispo Antônio, a igreja é o ser de Deus na terra. A igreja é o ser de Deus na terra. Nós não somos deuses, nós somos representantes do Deus eterno na terra. E a gente precisa dessa consciência. Não dá para a gente andar no paralelo. Domingo eu vou à igreja, aí domingo eu estou enquadrado, sou um servo, eu ajudo a isso, eu faço aquilo e tal. Aí durante a semana eu vou para o paralelo. Não dá. Nós representamos a Deus não é aos domingos ou às quintas-feiras. Nós representamos a Deus de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. Não existe essa representação por tempo. Nós somos o ser de Deus, eu vou chamar de corpo de Deus na terra. A igreja representa Deus para os homens. E representa os homens para Deus. Por isso, reis e sacerdotes, né? Representa Deus para os homens e representa os homens para Deus. Quando Jesus falou para Pedro, né? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Gente, é muito forte. É ser sacerdote. Você pode levar uma vida para Jesus. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo parados? A igreja é para isso. O mundo vai acabar, essas coisas todas vão embora. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, tudo vai acabar. O que vai ficar? As obras que vão ficar, as que vão passar pelo fogo e serem depuradas pelo fogo, são vidas. Vidas são as obras que vão ficar. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos fazer isso. Então, o que acontece se nós não fazemos isso? Como é que fica o mundo se a igreja busca os interesses, seus interesses nessa terra, e não o que é eterno, né? Jesus, ele está nos perguntando, né, mesmo sem a gente ouvir, o que vocês estão fazendo, gente? Eu dei a minha vida por isso, eu dei a minha vida para a gente evangelizar, eu dei a minha vida para a gente atuar como representante e como aquele que vai ligar pessoas a Deus. O que vocês estão fazendo? E essa pergunta é para mim também, tá? Entenda. Também é para mim. Eu imaginei, né, de Jesus dizendo, eu inaugurei o reino, eu lhes dei o reino, agora o que ele quer é espalhem o reino. É isso que ele quer. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos querer para os outros aquilo que a gente tem. Você crê que você é salvo? Amém. Não, amém. Não, eu quero o seu braço levantado bem alto, se você crê. Você crê? Você tem que querer isso para os outros. Pode abaixar. Você tem que querer isso para os outros. O que você recebeu de graça dai. É a palavra. Se você recebeu, leva outros. Você tem alegria com a sua vida cristã? Você é alegre por ser salvo? Por ser salvo, a sua vida pode estar um caco. Mas por ser salvo você não é feliz? Você pode enfrentar qualquer situação, está no mar de lama, mas por ser salvo, você tem alegria. Essa alegria tem que te estimular e tem que fazer com que você queira que outros tenham a mesma coisa. É isso que nós temos que fazer.
Sabe, nós hoje temos a mesma situação de Noé. Ele tentou levar a palavra. Ele ficou, e esses negócios de data para mim, foram 120 anos que construiu a arca? 100 anos. 100 anos construindo a arca. Você acha que ele não falava? Ele falava. Os outros é que não queriam ouvir. Ele falava, vai acontecer isso, não sei o que, se arrependam. Nós hoje estamos na mesma situação, gente. Jesus vai voltar, a gente vai sair, a gente vai com ele, ok. E os outros? A gente precisa falar. Sabe, Moisés intercedeu porque Deus queria detonar, destruir todo mundo. Aquele bando, esses caras, meu Deus, eu vou destruir tudo, começa tudo de novo com você. Como fez com Abraão, né? Vou construir um povo de novo a partir de você. Ele não, ele intercedeu. Gente, ele ganhou conceito com Deus quando ele fez isso. Nós temos que fazer a mesma coisa. Interceder pelas pessoas. Não ficar com raiva delas. Não fazer como os irmãos Boanerges, né? Esse é o título que é dado. Os nervosinhos, né? Que eles pediram para Jesus, Jesus, deixa eu pedir para cair fogo do céu nesse pessoal aí. Jesus, não, negativo. A gente está aqui para interceder e não para amaldiçoar as pessoas que vacilam com a gente, que nos fazem mal. Nós temos que levar a palavra, nós temos que fazer a mesma coisa, interceder. Moisés sofreu muito na mão daquele povinho, e intercedeu pelo povinho, muitos se converteram, muitos mudaram, né? Sabe, a terra não foi destruída hoje ainda por nossa causa. Ele está aguardando o nosso serviço. Jesus está aguardando se completar a igreja. Ele está aguardando. Nós precisamos agir. Vai ter uma hora que ele virá, e aí já era. Aquela pessoa muito amada nossa, mas não quer saber nada de Jesus, não vai ter chance. Então nós precisamos falar do Evangelho. Precisamos, se me acharem chato, gente, isso é um conceito, olha, peça para Deus, para Ele te dar discernimento. Porque entre você ser chato e você estar fazendo o que Deus quer, é uma linha tênue. Quantas pessoas não ouviram de Jesus e se converteram com aqueles chatos de antigamente, que hoje eu acho que não existe mais, eu nunca mais vi, mas os chatos dentro do ônibus. Vocês já viram isso? Na minha época tinha isso, quando eu me converti. Mas eu não tenho visto mais isso. O chato que ia lá e começava a falar. E era um chato. Onde é que está a diferença entre esse chato e ele estar fazendo, ele ser chato, e ele está fazendo exatamente aquilo que Deus quer? Nós temos principalmente onde nós moramos aqui, nós temos uns conceitos assim, eu não vou incomodar. Aonde está a diferença entre incomodar e levar a pessoa para Jesus? Você pode incomodar 1000, se uma for, você fez um trabalho maravilhoso. Então a gente tem umas coisas assim que o mundo põe na nossa cabeça e a gente é anulado, a gente é cancelado. A gente é cancelado. Então, se você tem dúvida se você tem que pregar no ônibus ou não, se o pastor vai olhar para você e fingir que não te conhece ou não, pede para Deus. Ele é que vai dizer para você, eu quero que você faça isso. Amém? Eu quero que você seja chato, né? Ou não, faz de outra forma. Pode ser, mas quem vai dizer isso é Deus. Amém? Amém. Jesus sempre disse que Ele era o nosso exemplo. E o maior exemplo foi Ele entregar sua vida por amor a quem não merece. Nós não merecemos, mas Ele entregou a vida por nós. Foi uma demonstração de um amor louco. Amar a quem não o ama, né? Um amor louco. Matar quem é inocente. É um amor louco. Sair da realeza dele, da grandeza dele, e se humilhar como homem. Isso é um amor louco.
nós temos que ter um pouquinho desse amor louco, pouquinho. Amar loucamente como ele fez. Amar, por exemplo, o inimigo, né? É isso que nós temos que fazer. Se nós pensarmos nesse gesto de Jesus, né, como sendo o supremo do amor, ou como sendo a referência do amor, aí vem mais uma vez uma frase do Bispo Antônio, né? Ele diz assim, nós vamos ver que, na verdade, a gente não ama. Nós não amamos, nós gostamos. Porque nós não fazemos uma porcentagem do que Jesus fez. Quem ama é Deus. Nós só gostamos. Então, se a gente se conscientizar disso, a gente vai fazer um pouquinho mais. O ser humano, em geral, ele só gosta. Porque existe um limite para o amor dele. Tem uma hora que ele... não tenho mais paciência. O amor é o que mesmo? Sobre paciência? O amor é paciente. Então não existe isso. Casais se separam. Não existe isso. Se eu escolhi mal, e eu escolhi muito bem, tá? A minha esposa. Mas se eu escolhi mal, o problema é meu. Vai ficar com ele até o final. Eu falo isso para todos os casais, né? Que vem, eu quero me separar. Eu falo, o problema é seu, meu amigo. Casou diante de Deus, tu vai até o final. É isso que eu falo. Talvez eu tenha, alguns não queiram nem mais falar comigo sobre casamento. Mas é isso que eu creio. É isso que eu creio. Casou até o fim da vida. E é pouco tempo. No máximo você vai até os 80, 90. É pouco tempo. Passa rápido. Sabe? Mas é difícil para nós amar. De fato. É difícil. Nós gostamos da pessoa quando ela nos agrada, né? Então... Você tem que amar. Amar. Seja em que período for do mês, você tem que amar. Tem que amar. E o vice-versa também. O homem também tem período, né? Não é só a mulher, não. O homem também fica chato pra caramba, muitas vezes, né? E aí as mulheres, nossas esposas, têm que nos amar. Não só gostar, tem que nos amar para nos aturar, né? Você dá prioridade que não é a dela, e ela tem que ter paciência, né? Contigo, e por aí vai, sabe? É difícil para nós sairmos do nosso ego, né? Do nosso eu. É difícil sair dessa casca e amar. Mas é isso que a gente precisa, porque é isso que Deus quer. Sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e o pastor Timóteo, nós vamos ser muito mais cobrados que vocês. E eu seria muito mais cobrado ainda se eu não dissesse isso para você. Então, eu preciso dizer para diminuir um pouco a minha culpa lá em cima, porque eu vou prestar conta de todos que eu não discipulei da maneira certa, de todos que eu não ensinei a amar como Deus quer, de todos que eu não ensinei a servir como Deus quer. Eu vou dar conta. Se você é ovelha desta igreja, né? Ovelha de Jesus Cristo, e me tem como seu pastor, eu e pastor Timóteo, agora eu divido, né, a carga, nós vamos pagar por isso. Nós vamos ser cobrados por isso. Por não fazer o que nos cabia. Então, é uma brincadeira, tá? Pelo menos por nós, faça isso, tá? Se você não quer fazer por você, faça por nós. Sirva e ame. Sabe, nós sermos reis e sacerdotes é um privilégio. Servir é um privilégio. Fazer coisas para os outros, você só sabe quando você faz. Quando, né, eu acho que ninguém sabe aqui, alguns sabem, mas poucos. Quando eu estou para sair na sexta-feira, né, e tinham marcado comigo 2 horas, eu já marquei 2 horas, porque eu imaginei umas 3 horas conversando, então foi o que deu, né? Mas a pessoa ligar e dizer assim, eu vou às 6. Marcou às 2, veio às 6, e eu saí às 9 na sexta-feira daqui, né? Trânsito maravilhoso, sexta-feira, para ir para casa. Sabe? Mas, caramba, que coisa boa você servir. Você não tem ideia. Tem os percalços? Tem. Mas é maravilhoso você ver a transformação.
Então, servir é um privilégio e é muito bom. Só sabe quem faz. Se você nunca fez, você não sabe. E se você já fez, continue fazendo, porque mesmo que você tenha tido alguns percalços no caminho, uns aborrecimentos, continua. Pelo menos, se não é pela sua satisfação, é porque Deus quer que você faça isso. Amém? Sabe, se eu não formos na direção de Deus, nós seremos cobrados. E aí Paulo dá um alerta, abre em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Acharam? Olha só. Paulo falando, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, agora eu quero que você preste muita atenção, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu prego para você e eu tenho que viver. O pastor Timóteo prega para você e ele tem que viver. Porque nós não estamos isentos por sermos pastores. E você, quando fizer pregar por alguém, você tem que ter essa ideia também. Você serve e continua servindo. Serve e continua obedecendo para que você, depois de ter levado pessoas... Tem gente que pensa assim, não, eu já levei, parece que é troféu na prateleira, né? Eu levei não sei quantos para Cristo. Aí hoje, como é que você está hoje? Hoje eu estou parado, mas, poxa, eu já tenho crédito. Não existe, ouça, crédito com Deus. Por quê? Se você teve uma vida aqui, você fez o que tinha que fazer. Vocês já ouviram uma história do negócio do servo inútil? Fez só o que tinha que fazer? Pois é, você servindo, você está servindo. Aí você, não, já botei aqui uma prateleira, 5 convertidos, porque eu levei para a igreja, aí você fica, né, soberbo, mas hoje você está no paralelo. Paralelo leva para a morte, para o inferno. Continua servindo. Não existe a ideia do passado na vida cristã. Na vida cristã só existe o presente. Então Deus, Ele quer estar com você no presente. Sabe, eu me esforço, pastor Timóteo também, para que você tenha entendimento daquilo que Deus nos deu. Eu e ele nos esforçamos para que você tenha alvos dignos na sua vida, para que você tenha alegria na sua vida, alegria de servir, alegria de estar com Deus. E nós precisamos, nessa hora, sermos um. Eu preciso que você entenda, que você faça. Primeiro que se você me ouve, você ouve o pastor Timóteo, claro, se nós estamos falando segundo a palavra, as coisas certas, e não segue aquilo que você ouve, vou olhar para trás aqui para você não se sentir, né, acusado. Eu não sou o seu pastor. Você sabia disso? Existe uma pessoa, que não interessa quem é, que fica falando que é minha... eu sou sua ovelha. Como? Se você não está me ouvindo quando eu estou pregando? Se você não ouve o que eu falo, como é que você é minha ovelha? Não é. Então, ouça e faça. Vamos ser um, como Jesus é um com o Pai. Ele mandou a gente ser um. Ele, por acaso, mas por determinação dele, sou eu que estou aqui. Eu poderia estar aí e vocês estarem aqui, porque no meu pensamento não faz diferença. Nós somos um corpo, mas ele escolheu a mim hoje, tá? Entenda. Amanhã pode ser você o escolhido. E é isso que você tem que ter em mente. Não há privilégio
Pelo contrário, nós vamos ser mais cobrados. Mas, em compensação, nós vamos ver muito mais as transformações nas vidas, nós vamos ter satisfação por causa disso. Então, sejamos um, seja um comigo. Ouça o que eu estou falando, pensa no que eu estou falando, se esforça por fazer aquilo que eu e o pastor Timóteo pregamos nesse lugar aqui. Porque você precisa. Não é porque eu quero, é porque você precisa. E aí uma frase que o bispo Antônio falou lá também, vamos ser candidatos a servo. O que nós precisamos é ser candidatos a servos. Hoje nós somos servos inúteis, né? Se nós fizermos o que Deus mandar. Então vamos ser candidatos a servos. Para que a gente seja reconhecido como reis e sacerdotes por nosso Deus e Pai, nós temos que nos candidatar a servos. Nós temos que estar pronto para isso. Na vida cristã só é sacerdote quem antes é servo. Só é rei quem antes é servo. Como é que eu posso afirmar isso? Porque o Rei dos Reis, o supremo sacerdote, veio para servir. É uma coisa óbvia. Para eu ser rei como ele é, e ser sacerdote como ele é, que ele nos representou, eu preciso ser servo. Amém? Para terminar, Apocalipse, só para a gente ler de novo. Apocalipse 1:6. Muita gente usa isso como mantra, né? Você que esteve aqui na semana passada. Muita gente usa isso como mantra. Não, você vai usar isso para compreender o que Deus quer de nós, né? Então diz assim, e nos constituiu, eu vou ler reis em vez de reinos, tá? Em vez de reino. E nos constituiu reis e sacerdotes para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Quando alguém chegar e falar um mantra, não, eu sou rei e sacerdote do Senhor, tu fala assim, você já leu o resto do versículo? É para servir, tá? Não para ser servido. Que a gente compreenda isso, amém? Que isso fique na sua cabeça. Você é rei e sacerdote para servir. Amém? Vamos ficar de pé. Traga essa alegria, né? Para mim e para o pastor Timóteo. É uma alegria quando nós vemos as pessoas crescendo. É uma alegria quando nós vemos você atuando, né? Não atuando como o Léo, que ele não é muito bom ator. Mas atuando no evangelho que eu sei que ele faz, né? Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que tenha, Senhor, vindo à nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Que ela ressoe dentro de nós, Senhor. Que nós entendamos, Senhor, aquilo que nós temos que fazer. Que nós possamos, Senhor, ao ouvir várias palavras, Senhor, começarmos a entender o que Tu queres de nós, Senhor. Que Tu queres que nós venhamos a servir como Tu serviste, Pai. E que nós, como igreja, venhamos, Senhor, a Te representar nessa terra, Senhor. Não para dominar, mas para mostrar a Tua grandeza, a Tua realeza, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a ser sacerdotes, Senhor. Ó Pai, não para receber, Senhor, os carneiros, as ovelhas, ó Pai. Ó Pai, mas sacerdotes para levar o povo a Ti, Senhor. Que seja, Senhor, ó Pai, não só na hora do pecado e do arrependimento daqueles que pecaram, Senhor, mas que sejamos sacerdotes, Pai. Após isso, Senhor, a levar essa pessoa a Ti, Senhor. Religar essa pessoa a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Se existem, Senhor, pessoas aqui desanimadas em relação ao serviço cristão, Pai, porque alguém falou alguma coisa, porque
eu ou o pastor Timóteo falamos alguma coisa, ou alguém do corpo, Pai, que nós sejamos mais maduros, Senhor, que nós sejamos mais resistentes, Senhor, que nós possamos servir a Ti, não aos homens, Senhor. Que todos que estão aqui entendam que, por mais que façam nessa igreja, não é a mim e ao pastor Timóteo que estão servindo, Pai. É a Ti, Senhor. Ô, Senhor, nos ajuda, amadurece, Senhor, nosso entendimento, nos dê o coração correto e nos dá amor, Pai. E eu vou pedir, todos de olhos fechados e cabeças baixas, eu queria saber se alguém, tocado pela palavra de hoje, deseja expressar a Deus que quer melhorar nesse sentido, de ser alguém que serve e ama mais, como exemplo de Deus. Levante a sua mão. Amém, 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 amém. Os que já levantaram podem abaixar. Mais alguém? Amém. Senhor, Tu nos conheces, Senhor. Tu sabe que nós somos falhos, Senhor. Talvez a gente comece agora a mudar, talvez a gente vá esmorecer, Senhor, e deixar para depois, mas de qualquer forma, Senhor, eu te peço que agora o Teu Espírito Santo venha principalmente para essas pessoas, Senhor. Dá o estímulo que ela precisa, e Tu sabes o que cada um precisa, Senhor. Cada um precisa de algo diferente para isso, Senhor, mas que Tu dê, Senhor, o estímulo para que essa pessoa sirva como Tu, Jesus, nos serviste. Deus Pai, eu Te agradeço por tudo que aconteceu aqui nessa manhã, Senhor. Ó Pai, que nós saímos daqui alegres, Senhor. Não, ó Pai, que a gente não saia, Senhor, como alguém que foi posto contra a parede, Pai, mas como alguém que vai reagir com a alegria do Senhor na sua vida, Pai. Como alguém que vai tomar uma decisão, que já tomou a decisão de mudar, de fazer a diferença nesse mundo, Senhor, de entender isso. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dito isso, eu posso dizer que você é príncipe e princesa do Senhor, porque agora você vai entender da maneira certa, tá? Isso é um elogio, isso é uma responsabilidade, amém? Príncipes e princesas do Senhor. Amém.